Ei, ministro de louvor, vem ler a Bíblia comigo. Live aqui de 15 minutos. E nós vamos trabalhar hoje Mateus 13. Vamos falar sobre a parábola ali do semeador. E gostaria de focar aqui na parábola, na semente, né, que caiu entre espinhos. Sejam todos bem-vindos. E olha que frase impactante, né? É por isso que você não frutifica. Vamos falar sobre isso aqui, é muito forte, que a gente vai falar aqui hoje. Seja bem-vindo, Eliane Santos, cantor Felipe Santana, Domingos, mais Juliane, Juliana, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui fazendo a leitura bíblica, olha aqui, ó, Cacau Carvalho, Projeto Dorcas, né? Projeto Dorcas, é isso aí. Gente, vamos chegando. Olha o aviãozinho aí, manda para um ministro de louvor que você conhece, aí para todos os ministros de louvor que você conhece. Compartilha esse vídeo para quem está vendo aí pelo YouTube, para quem está assistindo aí, ouvindo, né? E assistindo também pelo Spotify, porque no Spotify eu estou colocando essas lives gravadas. 15 minutos aqui, a gente está fazendo essa leitura, eu tenho certeza que tem edificado muita gente, tem edificado a sua vida. E hoje, a leitura de hoje está em Mateus, capítulos 11, 12 e 13. A leitura de hoje é Mateus 11, 12 e 13. Vou te mostrar aqui, ó. Plano de leitura bíblica, tá? Vou abrir aqui para mostrar para você. Tá aqui no link da bio ou na descrição para quem está vendo aí pelo YouTube. Eu gosto sempre de virar a câmera aqui para mostrar. Ó. Calendário de leitura bíblica, tá bom? E aí quando você abre aqui, ó, tô colocando aqui por causa do reflexo ali da luz. Minha luz é a janela. Pela manhã é bom demais, quem não precisa usar ring light. Ó, tá vendo aqui? Eu não marquei aqui, pessoal. Já li tudo, tá? É porque eu fiz uma outra impressão. Imprimi outro papel, que o outro já tinha ficado desgastado. Então tá aqui, ó, a leitura de hoje, Mateus 11 a 13, tá bom? Dia 16. A gente começou a leitura do Novo Testamento. As nossas lives aqui começaram apenas, vamos fazer no Novo Testamento até dia 31 de dezembro, tá aqui, ó. 31 de dezembro a gente finaliza a leitura. As lives acontecem de segunda a sexta. Inclusive, já quero avisar aqui que amanhã eu não conseguirei estar aqui fazendo a live com vocês, porque eu vou viajar. Galera do Amazonas, final de semana vamos estar juntos, hein? Em Manaus, a segunda conferência lá, segundo encontro Mova-se, tá junto com a galera de Manaus. Quem é de Manaus aí? Tem gente de Manaus aí? Coloca aí nos comentários. Então amanhã, pessoal, eu não vou conseguir fazer pela manhã, porque eu vou estar me organizando já para viajar, beleza? Segunda-feira eu vou estar retornando, então a gente finaliza aqui hoje, a gente volta com as lives na terça-feira, tá bom? Terça-feira pela manhã às 7h30, mas a leitura continua, tá bom? O plano de leitura bíblica tá aí, os devocionais eu vou continuar colocando. Se você quer participar e tá por dentro, recebendo os links, recebendo os devocionais, porque eu já postei um devocional, o que eu vou falar aqui com você agora, eu fiz um textozinho, bem bonitinho, né? Coloquei na nossa comunidade do WhatsApp, você pode encontrar aí no link da bio, e você pode também participar do Música e Bíblia, que é o canal que está aqui no Instagram. De repente, não, eu quero só acompanhar pelo Instagram, não quero ficar ali vendo no WhatsApp, então você participa do canal Música e Bíblia, aqui no perfil do meu Instagram, vai lá no comecinho, entre, e aí você recebe o link das lives, depois que elas ficam gravadas, você recebe um devocional em texto todos os dias. Então, por exemplo, amanhã eu não vou entrar aqui na live, e nem sábado e domingo, mas vai ter o texto, a reflexão do dia, para você continuar mantendo a leitura bíblica. E aí na segunda-feira eu também não consigo entrar, mas na terça-feira, 7h30 da manhã, a gente volta aqui, mantendo o nosso compromisso de leitura, beleza? Lá no link você encontra também o meu livro, Cantar e Ensinar, A Igreja Aprende Quando Canta, onde eu mostro os ministros de louvor, a importância do ensino por meio das canções. Lá você encontra também esse e-book, ó, 30 ensaios com Deus, né? São 30 devocionais para você fazer com a galera do louvor da sua igreja. Beleza? Vamos lá para a reflexão de hoje? É por isso que você não frutifica. Vamos lá, compartilha esse vídeo com a galera. Gente, Mateus, capítulo 13. Eu quero ler aqui com vocês a parábola do semeador. Depois eu vou ler a explicação e nós vamos focar aqui em algumas questões muito importantes. Especificamente, quero falar aqui sobre a parábola, sobre a semente que caiu entre espinhos. Eu acredito que ela representa a maioria de nós. Já estou dando spoiler aqui, né? Às vezes a gente fala assim, não, eu sou a semente que caiu em boa terra, né? Eu sou a semente que caiu em boa terra. Aliás, a terra, né? O meu coração é o solo, bom. É o solo bom que produziu a boa semente e frutos ali. Mas muitas vezes o nosso solo é aquele que é compartilhado com espinhos. E a semente acaba sendo sufocada. Vamos ver? Vamos lá? Então, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho,
E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que por não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Guarde esse verso 7 aqui. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos lá. Agora a explicação, versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi, versículo 22, você vai guardar agora, hein? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus é o semeador. A semente é a mensagem do reino, né? O evangelho, a pregação do evangelho. E o solo é o nosso coração. E a pergunta que eu quero fazer para você é: que tipo de solo é o seu coração? Essa é a reflexão de hoje. Que tipo de solo é o teu coração? Então vamos lá. Primeiro, solo beira do caminho. Pensa aí, se você de repente é o solo beira de caminho. Solo beira de caminho é aquele que ouve a mensagem do evangelho e não entende e não quer. Muitos daqueles até que têm aversão ao evangelho. Já pegou aquelas pessoas que você vai evangelizar e às vezes a pessoa simplesmente não quer ouvir? Tem gente, ou então às vezes ela, por não entender, tem gente que é assim, ele ouve a mensagem, está concordando com tudo que você está falando. Deixa eu abrir aqui meu esboço. Caiu. Está concordando com tudo que você está falando. Tem gente que está lá, você está falando, ele... não, é verdade. É verdade, Jesus veio, morreu por nossos pecados. E isso, verdade, 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 verdade. Concorda com tudo que você está falando. Aí no final você fala, quer aceitar Jesus? Ele, agora não, deixa mais para frente. Aí quem sabe, um dia. Outro dia, quem sabe, talvez. Ou seja, não entendeu a mensagem. Não entendeu. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive. Parece que é mais proveitoso aquela pessoa, às vezes, que fica ali fazendo algumas perguntas, às vezes está um pouco meio até ignorante, às vezes, ali nas respostas, porque está confrontando o mundo dela, do que, às vezes, pessoas que estão concordando com tudo. Já aconteceu com você? Coloque aqui, já aconteceu comigo. Inclusive, coloque aí a sua cidade nos comentários, tá? E a igreja que você participa. Vamos lá. Mas coloque aí, já aconteceu comigo, muitas vezes isso aí. Na hora que você está evangelizando, parece que a pessoa só vai, não, quero Jesus, olha aqui por mim que vou entregar minha vida para Jesus. Mas no final não é muito bem o que acontece. Segundo, ao solo pedregoso. É aquela pessoa que vai para a igreja, mas olha o que diz o texto, Jesus explicando aqui, no versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Sabe o que é isso? Aquela pessoa que vai para a igreja e gosta da música. Aquela pessoa que vai para a igreja e gosta do ambiente, do ar-condicionado, das luzes, vai para o culto dos jovens, olha o perigo dos jovens, né? Às vezes a gente se preocupa muito com a estética, e é importante, sim, a atração, não é isso que eu estou querendo dizer, não. Mas a grande maioria dessas pessoas que a mensagem cai no solo rochoso é por conta disso, é por conta da estética. Ele chega na igreja, ele gostou da música, gostou da amizade, gostou ali e tal, só que não tem raiz. Quando vem a perseguição, quando vem as lutas, quando vem as provações, tudo isso é capa. Tudo isso está ali na superfície, não vai sustentar. Né? A estética não sustenta ninguém na igreja. Né? A fumaça, as luzes, a boa musicalidade não vai sustentar, não vai segurar as pessoas na igreja. Mas quando a semente ela cai num solo bom, aí a situação começa a melhorar. Agora vamos lá, olha só o que acontece. Aqui que eu quero te mostrar algo no versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos, esse é o terceiro solo. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Ouve a palavra, olha só. Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Preste atenção nisso, gente. Aqui não está dizendo que a planta morre. Né? No caso, uma lá nem chega a ser plantada porque as aves vêm e arrancam. Né? O maligno tira a mensagem do coração. As outras, ó, que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra, mas ele não tem raiz em si mesmo. No caso aqui, quando Jesus está falando sobre a parábola, no versículo 5, vai dizer que versículo 6, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se, morreu.
Mas a que foi semeada entre espinhos, não diz que ela morre, diz que ela fica infrutífera. Preste bem atenção nisso. E o que é que faz com que ela fique infrutífera? O que é que faz com que essa semente, com que essa planta não gere frutos? A preocupação do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. A fascinação, as preocupações do mundo e a fascinação da riqueza. Olha só, se você volta comigo lá para o capítulo 5, capítulo 6, aliás, volte comigo aí, capítulo 6, você está com sua Bíblia aberta. Capítulo 6 de Mateus, lá no Sermão da Montanha. Versículo 19, Jesus começa a falar sobre o perigo da riqueza, dos tesouros no céu. Ele vai falar dos dois senhores no versículo 24. Ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, irá se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Mas talvez a sua preocupação seja, né? Não, eu não quero riqueza. Eu não estou preocupado com riqueza, eu não quero isso, eu quero servir a Jesus. A minha preocupação é o básico. A minha preocupação é comer, beber e vestir. E aí nós já falamos sobre isso aqui, eu acho que 2 lives atrás. E aí Jesus começa a falar, a sua preocupação não é riqueza, não? Ah, mas talvez você esteja ansioso, então, quanto comer, beber e vestir. E aí é o que ele começa a falar a partir do versículo 25. Né? Não andem ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. O Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe? É essa preocupação, seja o desejo pela riqueza, seja a preocupação com o básico que tem feito com que muita gente não gere frutos. E o que é gerar frutos? É a mesma coisa lá. Visar, olhar para o reino de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Vida íntegra, vida de santidade, vida de leitura da palavra, vida de piedade, proclamação da palavra de Deus, proclamação do reino de Deus a outras pessoas. E aí, a semente que cai em boa terra, versículo 23, do capítulo 13, né? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende, e esse frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por um. Então, aquele que compreende a palavra é aquele que vive a palavra e que proclama as verdades de Deus a outras pessoas. Gera fruto, frutifica. Por isso que eu coloquei aqui, ó, é por isso que você não frutifica, é por isso que você não gera frutos. Por quê? Porque nós temos sido uma geração de pessoas ansiosas, eu me incluo nisso. Quantas e quantas vezes eu tenho visto a minha vida de evangelização fraca? Por quê? Porque eu estou preocupado com comer, beber e vestir. Estou preocupado muito mais com o meu sustento, estou preocupado talvez até mesmo com as riquezas, em juntar dinheiro muitas vezes, ou um ou outro. Isso é o que tem muitas vezes atrapalhado as pessoas de frutificarem e estão na igreja. Então talvez você sempre olhou para essa parábola e pensou assim, não, eu sou o que caiu em boa terra, porque eu sirvo a Jesus há 20 anos. Quantos frutos você tem gerado ao longo desses 20 anos? Quais os frutos que você tem gerado ao longo desses 20 anos? Será que você não tem se preocupado demais com a sua subsistência aqui, ou se preocupado além da conta? O Pai sabe que a gente precisa dessas coisas. Para frutificar, a gente precisa descansar no Senhor. Para frutificar, a gente precisa realmente trabalhar o nosso coração para que ele seja esse solo frutífero. E esse solo frutífero, ele precisa de adubo. Então, como é que a gente aduba o nosso coração? Com a palavra de Deus. Como é que a gente aduba o nosso coração? Com as verdades de Deus, participando de lives como essa, tendo que propósito de leitura da Bíblia, de conhecimento da palavra de Deus. Então, gente, isso aqui, os jovens hoje em dia, que é a grande parte que faz parte do Ministério de Louvor, né? Uma galera envolvida aí com marketing multinível, ou então com planejamento de ganhos. Eu tenho visto adolescentes falando, né, em conquistar o seu primeiro milhão. Assim, nada contra o trabalho digno, não é isso. Estou falando, é o foco muitas vezes, a fascinação das riquezas, o engano das riquezas. Jovens preocupados em conseguir logo o seu primeiro milhão, mas não estão preocupados em quantas vidas ganham para Jesus, em amar a Deus de todo o coração, em servir a Deus de todo o coração. Isso, o resto é consequência, gente. Vida próspera é consequência. Ó, o Renan colocou aqui, ou seja, o reino de Deus entrou no coração, exatamente. O reino de Deus entrou no coração a partir do momento que a gente começa a compreender, a ler a palavra de Deus e a buscar a Deus com profundidade. Então pense nisso, tá? Pense nisso. Pense profundamente como está o seu coração, o solo do seu coração. E ore ao Senhor. Se tem espinho aí sufocando a mensagem, se tem espinho aí sufocando a palavra, de modo que você não tem conseguido frutificar, arranque esses espinhos. Peça perdão ao Senhor, ore ao Senhor e fala, Senhor, eu quero mais da tua presença, eu quero mais de ti, me perdoa, eu me entrego ao Senhor, eu quero ler a tua palavra, eu quero produzir frutos. Vamos lá, vamos adubar essa terra, vamos adubar esse coração. Amém? Ó, muita gente aqui, ó, pastor Genesi e Cunha Espírito Santo, glória. Eles estão dizendo aqui que já aconteceu com eles, tá vendo? Essa questão de você pregar a palavra, a pessoa, não, é verdade,
Com certeza, exatamente, concordo plenamente, verdade. Quer Jesus? Agora não, deixa para depois, né? Essa é a semente lá que os pássaros vêm e roubam. Tem a segunda semente, que não está firme, não tem raiz, não tem profundidade, é o que gosta só da casca, da estética das coisas, e tem aquele que foi semeado entre espinhos. E que a gente vai sair desse status de semeado entre espinhos, né? E vamos ser a boa terra. A semente caiu em boa terra, no meio do seu coração. Vamos frutificar. Vamos levar a mensagem do Reino de Deus para outras pessoas. Amém? Se você ficou até aqui, né, tá no YouTube aí, não deixe de se inscrever aqui no canal, no Instagram, me siga para mais conteúdos como esse. Tem muito conteúdo aqui para Ministério de Louvor. Então, se você, pastor que está me vendo aqui, me assistindo, mande essas lives para o seu Ministério de Louvor. Mande esse conteúdo, já estamos aqui no 4º dia. Terça-feira a gente vai entrar no 5º dia de live, mas a leitura continua aí o final de semana, como eu falei no começo, tá bom? Vamos juntos proclamar as verdades de Deus, viver as verdades de Deus. E a galera do louvor aí, conhecer a Bíblia, conhecer a Deus. Eu sou ministro de louvor, sou pastor também, entendo as demandas, a correria do dia a dia, mas nada justifica cristão nenhum ficar sem ler a Bíblia, sem conhecer a palavra de Deus que norteia a nossa vida, que nos direciona. E principalmente pastores e ministros de louvor. Então, ministro de louvor, leitura da Bíblia, conhecimento da Bíblia não é só para o pastor. É para você também que monta repertório, que ensina por meio das canções, que faz composições. É imprescindível o conhecimento da palavra de Deus. Por favor, fica aqui comigo, participa aqui comigo, vamos ler junto. Até dia 31 de dezembro a gente vai ter lido o Novo Testamento todo. E no ano que vem a gente volta de novo a campanha da Bíblia toda, tá bom? Vamos juntos, a gente não pode parar. Vamos buscar servir a Deus com qualidade, com dedicação e amá-lo de todo o nosso coração. Deus te abençoe. Live a gente volta na terça-feira, mas eu te encontro devocional amanhã. Eu coloco lá no grupo, no canal Música e Bíblia e na comunidade do WhatsApp. Deus abençoe. Valeu!